A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes, aí o nosso distrito de Humildes. Muito boa noite a todos vocês sintonizados, ligadão no programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Tico Ferenc, Nailton Santana e aqui na técnica, Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, aqui na nave mãe, a estourada da região, Rádio Mix Bahia. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos dão essa audiência estourada. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, com destaque para a dupla Bavi. Bahia que jogou contra a equipe do Palmeiras, tomou 1-0 lá no Allianz Parque, gol de Rafael Veiga, e o Sport Clube Vitória empatou contra a equipe do Juventude. Daqui a pouquinho comentários, análise sobre esses dois jogos de Bahia 0, Palmeiras 1, Vitória 0, Juventude 0. A rodada ajudou o Vitória, né? O Vitória tá de boa, tranquilo, Bahia vai lutar para não ser rebaixado. Tem um jogo dificílimo amanhã contra a equipe do Fluminense do Rio na Fonte Nova. O Fluminense do Rio também vem desfalcado, não vai colocar o time titular, o time todo reserva, praticamente aquele time que perdeu para o Atlético Mineiro. E Diniz também nem vai comparecer, tá suspenso, né? Recebeu o cartão no jogo contra o Atlético Mineiro. Então daqui a pouquinho tudo sobre a dupla Bavi. Ronaldo Alves vai mandar também o resultado da Copa da Amizade lá no Pau Seco aí, meu amigo Pedro Bispo, Raimundo Bispo, alô, meus amigos aí do Pau Seco. E o Intermunicipal também chegando na reta final com os 4 finalistas. Daqui a pouco tudinho do que foi de notícias, novidades aqui no programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, meu amigo Galego. Boa noite, Gabriel, pessoal da bancada aqui do programa Esporte Entre Amigos. E também mandar um alô pra galera, essa galera bonita daqui da nossa cidade, Conceição do Jacuípe, galera de Humildes, Oliveira e região, todo que está nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez, depois do movimentado fim de semana no futebol, falando, como o Galego acabou de citar aí, vamos falar de Bahia, de Vitória e de futebol pelo Brasil, futebol pelo interior. Onde está falando de bola, a gente está falando aqui no programa Esporte Entre Amigos. 18 horas 7 minutos, 18 horas 7 minutos. Handebol feminino vence a Argentina na final do PAN e garante vaga em Paris de 2024. Deu Brasil na final do handebol feminino dos Jogos Pan-Americanos. Na noite deste domingo, diante da Argentina, pelo placar de 30-18. A partida foi disputada em Vina del Mar, na China, cerca de 100 km da capital, com direito a atraso no início do jogo por conta da chuva. Com a vitória, o time brasileiro, além de conquistar mais um ouro para o país, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos em Paris no ano que vem. Na disputa pelo bronze, o Paraguai conquistou uma vitória surpreendente sobre o Chile por 23-20, ficando com a medalha. Agora é a vez do handebol masculino iniciar a caminhada rumo ao ouro e, consequentemente, a Paris. Argentina e Chile são nossos principais adversários. Parabéns ao handebol feminino, que conseguiu um feito aí, né? Foi ouro e já conseguiu a vaga nas Olimpíadas. Aí, meu amigo Zezito Oliveira. E vamos começar aqui dando o resultado da rodada número 34 do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos na quinta-feira, dia 26/10, o jogo ABC 1, Avaí também 1. E também na sexta tivemos o jogo do Ceará 2, Esportes de Recife 1. No sexta-feira também tivemos Guarani 0, Botafogo de São Paulo 1. E na sexta-feira também Novo Horizontino ganhou da Ponte Preta pelo placar de 2-0. E no sábado tivemos Sampaio Correia 0, Criciúma 3, Ituano 0, Mirassol também 0, Vila Nova 2, Atlético de Goiás 1,
Londrina 1, CRB 1. E o nosso querido Vitória, que empatou com a equipe do Juventude pelo placar de 0-0, meu amigo. O jogo que foi aqui no Barradão. E o Vitória não fez prevalecer o mando de campo, mas continua beleza, tranquilo, só mesmo cumprindo tabela para até chegar ao final do campeonato e para o ano, se Deus quiser, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A classificação está em ponto de daí, Zezito? Pode dar a classificação na Série B, por favor? Posso ver daqui a pouco aqui a classificação. Se você não tiver, eu vou aqui. Não, vai lá, pode dar a classificação. 18 horas 9 minutos, daqui a pouco a classificação da Série B. Pitbull enraivado ainda é líder, continua líder com 6 pontos de vantagem sobre o Sport. E definidos os confrontos da semifinal do Intermunicipal, restam 4 seleções na maior competição de futebol não profissional do mundo. O Intermunicipal Edinaldo Rodrigues Gomes 2023 conheceu neste domingo seu semifinalista. Castro Alves, Quinjingue, Itamaraju e Porto Seguro seguem vivas na luta pelo título do campeonato. Com a vitória por 2-0 sobre Ipirá, Castro Alves assumiu a liderança da classificação geral e enfrentará na próxima fase a seleção de Porto Seguro, que foi derrotado por 1-0 por Simões Sírio. Mas o jogo de ida, Porto Seguro venceu por 2-0. Quinjingue ficou com a segunda colocação na classificação geral, ao empatar por 3-3 com Itapetinga, classificada. A atual campeã da competição disputará uma vaga na decisão deste ano contra Itamaraju, que eliminou Ipiaú nos pênaltis por 4-2, após o empate de 1-1 no tempo regulamentar. A tabela detalhada da semifinal, com datas, locais e horário dos jogos de ida e volta, será divulgada em breve. Então tá aí Quinjingue, Castro Alves, Porto Seguro e a seleção de Itamaraju, né? Castro Alves, Quinjingue, Itamaraju e Porto Seguro farão aí as semifinais do Intermunicipal, e o Quinjingue lutando para o bicampeonato da mesma competição, Zezito. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do término do Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2023. A data prevista para o encerramento era no dia 3 de dezembro, no domingo, mas foi alterada para o dia 6 de dezembro, numa quarta-feira, e a prorrogação será aplicada a partir da 35ª rodada. E a CBF já tem um respaldo de todos os clubes de federação que já foram informados dessa decisão do adiamento, do encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, galera. Colocou mais 3 dias acima aí. Foi. Aquele jogo Fortaleza e Botafogo não aconteceu. Havia uma expectativa de suspender o jogo do Bahia e Fluminense amanhã. Também não vai acontecer essa expectativa de não ter o jogo vai acontecer sim na Fonte Nova, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse jogo. Enfim, campeonato muito puxado, como é o Campeonato Brasileiro, falta até datas. Então a CBF não tinha que fazer muita coisa, prolongar mais 3 dias para poder dar conta e finalizar o Campeonato Brasileiro. 18 horas e 12 minutos. E teve uma alteração da Conmebol também, que alterou lá o calendário dela, e isso influiu na mudança do calendário também no futebol daqui do Campeonato Brasileiro. Com certeza. A classificação aqui da Série B, aos ouvintes que estão aí ligados na expectativa do Vitória, o Vitória tem 65 pontos, com a rodada finalizada. Tem um jogo hoje que é Chapecoense, e se eu não me engano, Chapecoense e Tombense. Um jogo que a Chapecoense vai com tudo para poder, depois do final da rodada, sair dessa zona incômoda que está na zona de rebaixamento. O Vitória é o primeiro com 65, o Sport é o segundo com 59. O Atlético perdeu para o Vila Nova, é o terceiro também com 59 pontos. Criciúma é o quarto com 57. Na quinta posição, o Juventude com 57. O sexto, Novo Horizontino com 56. Guarani é o sétimo com 55. Vila Nova é o oitavo com 54. Mirassol, nono com 54. O CRB é o 10º com 50. O Ceará, 11º com 46. Botafogo, 12º com 46. O Avaí, 13º com 39. Ituano, 14º com 37. Sampaio Correia, 15º com 36. A Ponte Preta, 16º com 35. E abrindo aqui a zona de rebaixamento, Chapecoense é o 17º com 33. Tombense, 18º com 31. 19º Londrina com 27 e o ABC já rebaixado com 21. Aqui o ABC e Londrina já foram. Jogo de 6 pontos aqui, viu? Chapecoense e Tombense, né? Chapecoense ganhando, ela sai e entra a equipe da Ponte Preta na zona de rebaixamento. Então um jogo importantíssimo
para a equipe da Chapecoense, Zezito Oliveira. 18 horas 14 minutos, 18 horas 14 minutos em Humildes, e daqui a pouquinho vai ter zap. Vocês querem mandar seu áudio, suas mensagens, mande para o nosso número. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. WhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, ligue, né, pra esse número aí e mande seus áudios, mande sua mensagem. E vamos falar aqui de Série A. Mano Menezes, especificamente no jogo contra a equipe do Corinthians. Mano Menezes detona a arbitragem após pênalti para o Santos. Absurdo, vontade imensa para um lado. Sempre é o Mano Menezes, né, rapaz? Mano Menezes bem que tentou, mas não conseguiu ficar sem falar da arbitragem de Anderson Daronco na entrevista coletiva depois do empate do Corinthians com o Santos por 1-1 neste domingo, na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. A principal reclamação do treinador foi o pênalti marcado nos acréscimos do segundo tempo, depois de Anderson Daronco ser chamado pelo VAR. O juiz havia considerado normal a disputa entre Soteldo e Bruno Mendes. O pênalti é absurdo. É tão claro que o pé do Bruno Mendes está no chão, antes que não tem como você marcar. Talvez quando você tem uma boa vontade imensa para um lado, você marca. Esse lance não cabe nem na categoria de pênaltis duvidosos, disparou Mano Menezes, que continuou: a gente fica muito chateado porque com o VAR era para ser esse tipo de lance não acontecer. Deixa triste, pois são 2 pontos que a gente mereceu muito ganhar e deixamos escapar. A diretoria do Corinthians também se manifestou contra o pênalti marcado a favor do Santos e prometeu fazer uma reclamação à CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Nós iremos até a CBF, vamos cobrar a comissão de arbitragem e vamos aguardar uma manifestação. Mas é aquilo, né? Não vai acontecer nada. Os 3 pontos, o ponto aí já foi dado, terminou a partida empatada. O mínimo que pode acontecer é afastar o Daronco. Mas é aquela coisa, tem um VAR pra essas coisas, como o Mano Menezes falou. E o cara que assumiu uma situação que tem um VAR ali pra poder tirar dúvida, vai lá, tira a dúvida. Se vê que a bola não foi pênalti, não marca o pênalti. Mas não, os árbitros agora querem tomar a total responsabilidade. Então, para o ano, tira esse negócio de VAR, já tá ficando até chato, viu, Zezito Oliveira? E o engraçado de tudo isso é que eles fizeram tanta coisa, a CBF tá investindo tanto dinheiro aí com esse negócio de VAR, e o árbitro continua errando e não tá dando em nada. Então, para que esse negócio, então é melhor acabar com o VAR. Se os árbitros eles não acatam a decisão do VAR, porque eu acredito que deveria ser da seguinte maneira: o cara marcou, ele consultar o VAR e aguardar o resultado do VAR, é que prevalece. Se o VAR disser assim, não, o gol foi ilegal, anula o gol, pô. Mas o árbitro quer assumir a responsabilidade e tá dando no que vocês estão vendo aí. É cada erro nesse campeonato, que o negócio tá ficando feio, viu, galera? E vou aqui dar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós temos aqui no primeiro lugar aqui o time do Botafogo com 59 pontos. Em segundo vem o Palmeiras com 53. Em terceiro lugar a equipe do Bragantino com 52 pontos. Em quarto o Grêmio com 50 pontos. Aí vem o Flamengo também com 50. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, ambos com 49 pontos. Você vê que a disputa tá acirrada. Aí vem Fluminense com 45, Fortaleza 42, São Paulo e Internacional com 39 pontos, Cuiabá, Cruzeiro e Corinthians com 37 pontos, todos 3. Aí vem Bahia com 34, junto com o Santos também com 34 pontos, o Goiás, o Vasco, o Coritiba e o América de Minas, que estão na boca do urubu. Tá sem rebaixado, viu, galego? Goiás, o Coritiba e o América aí já. Curitiba, América de Minas, o Vasco e o Goiás também na boca aí do rebaixamento. E o Bahia também não tá livre não, mas vamos esperar que alguma coisa melhore pro lado do Bahia. E a rodada da Série A, tivemos aqui os seguintes jogos: Palmeiras 1, Bahia 0, jogo no sábado. América Mineiro 3, Grêmio 4, também no sábado. Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Atlético Paranaense 1, São Paulo 1, Goiás 1, Vasco da Gama 1. Isso aqui já foi ontem, né? Esses jogos aqui, Atlético e São Paulo, foram ontem. Goiás e Vasco da Gama também ontem. Internacional 3, Curitiba 4. O Internacional jogou o tempo praticamente todo. Esse detalhe, o zagueiro Vitor foi expulso
aos 14 minutos do primeiro tempo. E o Coritiba, brilhante aí, venceu a equipe do Internacional por 4-3. Corinthians 1, Santos 1. Botafogo tropeçou. Botafogo ontem, torcedor do Fogão. Cuidado, viu, Wildes? Daqui a pouco temos aí o Wildes Oliveira, diretamente lá de Goiânia, né, Wildes? E você fala que foguete que sobe não dá ré. Mas o Botafogo perdeu para o Cuiabá ontem. Vai ter um compromisso. Esse jogo vai ser um jogaço quarta-feira, viu? Botafogo e Palmeiras pode decidir a vida do Botafogo. Porque se o Palmeiras ganhar esse jogo aí, a diferença é quantos pontos você tem na tabela? 6 pontos. 6 pontos a diferença. Tá todo mundo parelho. 2, 3 jogos aí que um time ganhar ou perder. Então, o Palmeiras vai com tudo pra cima do Botafogo na próxima quarta-feira, que ele vê a chance de ganhar e o Botafogo se desestabilizar. Então o Palmeiras, o Abel falou muito que o título praticamente é do Botafogo, até pisou no acelerador. O Palmeiras poderia estar brigando sim, ou já poderia ter ultrapassado a equipe do Botafogo aí no Campeonato Brasileiro. Mas o Abel freou um pouquinho, mas ele vai com tudo, vai ser um grande jogo e a vida do Botafogo, se ganhar, pronto, acaba. Praticamente isola o Botafogo campeão. Mas se perder, vai botar fogo no Botafogo e no campeonato. 18 horas 20 minutos. 18 e 20. Tem alguma coisa, Zezito Oliveira? Vamos ao nosso comercial, Gabriel Santana. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Neste final de mês, aproveite o Super Fecha Mês da CL Constrular. Aqui tem ofertas imperdíveis para a sua reforma. Revestimento Arielle 37 por 59, apenas R$ 29,99. Piso Incenor 63 por 63 tipo C, apenas R$ 19,99. Kit de acessórios para banheiro, apenas R$ 98,99. Porta interna Ágata 188,50. CL Constrular, na Praça Benjamin Costa 48, em Conceição do Jacuípe, Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Pode ser Ana Paula, que é noveleira. Pode ser Dona Beatriz, que gosta de ouvir música. Pode ser Dona Conceição, que faz yoga. O câncer de mama não escolhe alvo. Por isso, escolha o cuidado. Nos últimos 10 anos, o governo do estado realizou mais de 1 milhão de mamografias, fortalecendo a importância do diagnóstico precoce, que pode levar à cura em até 90% dos casos de câncer de mama. Faça suas consultas e exames com regularidade. Outubro Rosa, Governo do Estado. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. 18 horas 25 minutos, 18h25 aqui na nossa querida Berimbau. E vocês que estão aí nos ouvindo, mande seu áudio, mande seu zap, seu áudio, sua mensagem para aqui, para o número da nossa rádio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewatsapp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, tem quem aí, Gabriel? Vamos lá. Ronaldo Alves. Boa noite, Ronaldo. Já foi? Não? Aí daqui a pouco vamos lá, Ronaldo Alves. 18h26, vamos seguir aqui. Daqui a pouco o Gabriel acha ali. Marcelo Fernandes evita fazer contas para a permanência do Santos. Jogo a jogo. Marcelo Fernandes não quer... Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Marcelo Fernandes não quer saber de quantos pontos faltam para o Santos permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. O foco do treinador está no Flamengo, adversário da próxima quarta-feira no Mané Garrincha, em Brasília. Eu não faço contas. Tem um jogo a jogo, sem projeção. Fazemos um jogo a jogo. E o próximo é o Flamengo. Tudo o que precisamos fazer está em nossas mãos, disse o treinador, depois do empate com o Corinthians por 1-1 em Itaquera nesse domingo. Então tá aí o Marcelo Fernandes, do jeito que as coisas estão, ele pode até sair, mas ele vai pegar um confronto muito difícil contra a equipe do Flamengo, do Mané Garrincha. A coisa não tá fácil pro Santos e pode ser que o Santos possa ser rebaixado na primeira vez, em toda a sua história. Já pensou, Zezito Oliveira, Santos rebaixado? A situação, já teve a morte do Pelé, o ídolo do futebol mundial que surgiu no Santos, e o Santos ser rebaixado não pegaria bem não, viu? Mas tá aí, o Santos montou uma equipe competitiva, qualificada e tá pagando o preço. O Santos, que foi uma grande equipe, formadora de grandes atletas. Temos aí na nossa história o nosso querido Pelé, que foi ídolo eterno do Santos. Temos o Neymar também aí, que querendo ou não querendo, é um ídolo também, e saiu da equipe do Santos. E o Santos tem uma equipe formadora de atletas, revelou muitos atletas para o futebol brasileiro. E campeão brasileiro, bicampeão me parece, né, galera? O Santos. Bicampeão. Também bicampeão brasileiro. Uma situação dessa é um negócio meio triste, mas é isso mesmo. Isso é culpa das má gestão, dos mais mal administradores, que as equipes com patamar como o Santos, chegar numa situação dessa, mas vamos lá, vai melhorar a situação. A SAF vem aí para consertar tudo isso. Com certeza, 18h28, vamos agora, né, ao nosso amigo Ronaldo Alves. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson Santos, Gabriel, Zezito Oliveira. Eu estava observando esse Campeonato Brasileiro, né? A campanha do Botafogo no segundo turno
é de mais ou menos 40% de aproveitamento. Aí você olha quem está na zona de rebaixamento, o Vasco, por exemplo, 45%, né? Foi a produção do Vasco no retorno. Ou seja, o Botafogo ele fez 86% no primeiro turno e deu essa queda no segundo. A gente sabe que é muito raro a equipe manter um padrão, né, em 2 turnos, até porque vem um cansaço, vem um desgaste físico, vem contusões, né? Um jogo atrás do outro. É complicado. Mas você olhe bem, se o Botafogo não tivesse feito uma campanha razoável no primeiro turno, eu acho que ele daria ali no meio do 10º, no 13º em diante, aonde se encontra ali Bahia, Cuiabá, aquela região, né? E agora, galera, com essa derrota para o Cuiabá, o Botafogo perdeu, parece que tá perdendo a gordurinha, viu? Tá perdendo a gordura, tem 6 pontos na frente, mas ele tem um confronto direto com o próprio Palmeiras, que venceu o Bahia pelo placar de 1-0 em um jogo tumultuado. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se o Botafogo não abrir o olho, vai perder a gordura e vai perder, consequentemente, o campeonato. São 6 pontos, 2 jogos. E um é direto contra o próprio adversário que está atrás dele. É o vice, né? Que é o Palmeiras. Então o Botafogo tem que abrir o olho, senão ele vai acabar deixando escapar esse título, viu, Galego? Tá aí, meu amigo Ronaldo Alves. Ele falou tudo que a gente tá falando aqui alguns minutos atrás sobre a situação do Botafogo. O Botafogo vai jogar agora pressionado, tinha uma gordura muito boa, mas vai entrar em campo pressionado quarta-feira. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos aí, né? Tem um jogo contra o Fortaleza que não aconteceu, mas esse jogo é no Castelão também. Então Fortaleza pode estar brigando por alguma coisa em termos de Libertadores e o jogo também não vai ser fácil. Vai ser um jogaço de bola e o Botafogo vai jogar talvez a partida mais tensa desse Campeonato Brasileiro, que vai ser na próxima quarta-feira. 18h31, alguma coisa, Zezito Oliveira? Eu quero falar aqui em relação à arbitragem brasileira tão questionada. Nós questionamos aqui sempre as arbitragens, mas a equipe, o árbitro brasileiro está com moral. E uma equipe da arbitragem do futebol brasileiro, da Confederação Brasileira de Futebol, foi chamado para apitar um jogo lá na Arábia Saudita, imagine, galera. E os 4 representantes irão embarcar na próxima semana para comandar um jogo do campeonato de Cristiano Ronaldo, Firmino, Benzema e companhia. E o árbitro é Paulo César Zanovelli e os assistentes Nailton Oliveira, Nailton vai apitar jogo lá na Arábia Saudita, e Alex Ang Ribeiro, e o VAR é Randolph Tosk Marques, que foram chamados para comandar um jogo lá na Liga Saudita. Imagine você, galego, a gente dizendo que o árbitro brasileiro tá sem moral, mas não tá não, velho. Vão apitar jogo na Arábia Saudita, lá pro Sheik. Temos bons árbitros aqui no Brasil, a gente não pode discriminar, generalizar a situação. Agora tem uns que querem assumir a total responsabilidade, tem que ser humilde. Não, meu amigo Carlos Rosa, daqui a pouquinho o Carlos Rosa vai mandar seu áudio, tá revoltado aí com o time do Bahia também. Então a pessoa tem que ter humildade, reconhecer o erro, né? Não tem problema nenhum. Tantos aí que reconhece o erro. E teve um lance aí de um jogo, acho que foi no jogo contra... Ontem mesmo, o VAR chamou o Vitor, né? O último homem internacional em Curitiba. O Vitor acertou o jogador da equipe do Curitiba, o juiz deu amarelo e marcou a falta. O VAR chamou, ele foi humildemente, viu o lance, revisou, tirou o cartão amarelo e era pra expulsão e expulsou. É assim que tem que ser. Simples, meu irmão. O VAR tá lá pra ajudar, então não adiantaria nada colocar o VAR. 18h33, e o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, o Luiz Rubiales, foi banido por 3 anos pela FIFA de qualquer atividade relacionada ao futebol, tanto no âmbito nacional como internacional, pelo caso do beijo forçado que deu na jogadora Jenis Hermoso. Anunciou a entidade máxima do futebol nessa segunda-feira. Então tá aí o presidente da Confederação Espanhola, um beijo roubado na boca da jogadora espanhola durante a entrega da medalha na conquista da Copa do Mundo Feminina de 2023. Eu não sei porque não enquadraria ele como estupro, né? Forçado, aquela coisa toda. Ele deu sorte. Ainda vai ser julgado pela esfera lá da polícia lá da Espanha, mas esse beijo forçado penalizou ele 3 anos sem poder participar em nada durante esses 3 anos. Bem feito, 18h34. E o negócio ali não foi à toa, porque o problema dele foi que ele... o problema dele é que ele não teve paciência de esperar terminar
aquela, como é que fala, aquela comemoração ali, e fazer a armação depois. Ele não se animou logo, agarrou a menina e tacou no beijo e se lascou. O tal do, como é o nome dele? Rubiales. O tarado lá da Espanha, né? Isso, da Espanha, ó. 18h34, Zezito Oliveira mandou aqui boa noite, meu amigo aqui. Meu amigo tá falando aqui, boa noite para todos da bancada. Aqui é Rosevaldo Aires, de Coração de Maria. Alô, Rosevaldo, alô, minha Coração de Maria. Grande abraço a essa turma maravilhosa aí, de Coração de Maria. Rosevaldo, daqui uns dias aí a gente vai marcar aí pra gente tomar uma água mineral, né? E uma carnezinha bem gostosa aí na cidade de Coração de Maria, meu irmão. Um abraço a você e sinta-se todos abraçados aí nessa querida cidade de Coração de Maria, pertinho aqui de Conceição do Jacuípe. 18h35, 18h35. Vamos de que aqui agora, meu amigo Gabriel Santana. Vamos aos nossos comerciais, Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Neste final de mês, aproveite o Super Fecha Mês da CL Constrular. Aqui tem ofertas imperdíveis para a sua reforma. Revestimento Arielle 37 por 59, apenas R$ 29,99. Piso Incenor 63 por 63 tipo C, apenas R$ 19,99. Kit de acessórios para banheiro, apenas R$ 98,99. Porta interna Ágata, R$ 188,50. CL Constrular, na Praça Benjamin Costa 48, em Conceição do Jacuípe, Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 7599230 7706. Falar com Nilson.
Pode ser Ana Paula, que é noveleira. Pode ser Dona Beatriz, que gosta de ouvir música. Pode ser Dona Conceição, que faz yoga. O câncer de mama não escolhe alvo. Por isso, escolha o cuidado. Nos últimos 10 anos, o governo do estado realizou mais de 1 milhão de mamografias, fortalecendo a importância do diagnóstico precoce, que pode levar à cura em até 90% dos casos de câncer de mama. Faça suas consultas e exames com regularidade. Outubro Rosa, Governo do Estado. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. 18 horas 40 minutos aqui em Birimbau. Alô, minha querida amiga Vera, na rua 2 de julho, aqui em Birimbau. Aquele abraço. 18h40 e Messi, né? Messi vence a bola de ouro pela 8ª vez na carreira espanhola. Messi vence a bola de ouro pela 8ª vez na carreira espanhola. Bonatti leva entre as mulheres. O argentino Lionel Messi venceu pela 8ª vez a bola de ouro da revista France Football, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na temporada 2022 e 2023. Por mais que Messi não tenha obtido muito êxito no futebol de clubes com o PSG, o camisa 10 liderou a Argentina para o título da Copa do Mundo do Catar. Bonatti vence entre as mulheres. Entre as mulheres, a vencedora foi a espanhola Aitana Bonatti, meio-campista do Barcelona e da seleção da Espanha. É a primeira jogadora a vencer numa só temporada o prêmio de melhor jogadora da Copa do Mundo da Europa e a bola de ouro. Merecidamente, né? Merecidamente. Aplausos aí ao Messi. Mereceu por tudo que fez aí nesse praticamente final de carreira. Levou a Argentina, ele praticamente sozinho, com tanta personalidade, diferente de alguns jogadores aqui do nosso futebol brasileiro, para não dizer ele o Neymar. Mas o Messi mostrou personalidade, né? Categoria, qualidade, melhor jogador da Copa do Mundo, campeão pela Argentina e agora melhor aí eleito bola de ouro pela 8ª vez. Parabéns, Messi. Vamos lá? E aqui vamos falar aqui, Galego, do nosso querido Messi, do Vitória. Aqui nessa reta final da competição, 3 dos últimos 5 jogos do rubro-negro baiano será dentro do Barradão, conhecido como Santuário do Leão. E esse fator de casa pode pesar muito para que o Vitória alcance os seus objetivos, viu, galera? O Vitória que praticamente já está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vitória ontem ele jogou contra a equipe do Juventude. Ontem, torcedor rubro-negro. Vitória que 0-0 e, na minha opinião, o Léo Condé ele tá jogando com o regulamento na mão. Claro e evidente, o torcedor quer o título. Tem grande chance, eu já falei, já digo, repito, Vitória vai ser o campeão da Série B, mas o Léo Condé nessa reta final tá colocando muito equilíbrio nas partidas. Ele vê que o Vitória agora tem 6 pontos, não adianta ir com muita sede ao pote nessa reta final. O Botafogo ontem, 6 pontos agora é a diferença, tomou pau do Cuiabá, então ele tá jogando com inteligência. Ele agora faz o quê? 6 pontos de diferença. Claro que ontem foi uma partida pérfida da equipe do Vitória, não foi uma das melhores apresentações do Vitória, mas jogou com inteligência também. O importante é não tomar gol, o importante é não perder a partida. É um adversário direto também, o Juventude. E a equipe do Vitória ontem suportou da maneira que, na minha opinião, da maneira que o seu treinador queria. Talvez jogasse por uma bola, alguma coisa assim, nos tropeços, nos vacilos da defesa do Juventude, que estava muito bem ontem. O Juventude ontem mandou no primeiro tempo todinho do Juventude. O Vitória não viu a cor da bola praticamente. O Vitória não criava, o Vitória não tinha qualidade para chegar ao ataque. Léo Gamalho praticamente não pegou na bola no primeiro tempo. O Oswaldo que tentava alguma coisa. O Matheus Gonçalves começou muito bem no Vitória e ontem não fez uma boa apresentação. E no segundo tempo o Juventude ele se retraiu mais um pouco, baixou suas linhas para guardar o Vitória e ficou cozinhando o Galo ali atrás. As mudanças do Vitória não surtiu muito efeito. Enfim, na minha opinião, um jogo de regulamento, onde o Léo Condé está com o regulamento na mão e está fazendo prevalecer o regulamento. Final de semana tem um jogo difícil contra o Vila Nova, aí sim,
Se vier o resultado positivo, Vitória pode sacramentar a vaga na Série A de 2024 e até, quem sabe, o título. Mas na minha opinião, Vitória jogou pro gasto ontem, a torcida saiu também alegre, 29 mil torcedores, 29 mil sem recorde de público. Parabéns à torcida rubro-negra, meu amigo Bal, Cid Pio, Formiguinha. Então todos os parabéns, claro, ficou chateado, aquela coisa toda com a pulga atrás da orelha. Rapaz, será? Não há o que se discutir, não há o que se criticar. O Sport perdeu na rodada, o Atlético Goiás perdeu na rodada, o time do Guarani perdeu na rodada. Então, é um campeonato difícil e chegar na reta final, o Vitória tá jogando com o regulamento na mão, meu caro Zezito Oliveira. E eu tive a oportunidade de assistir esse jogo e rapaz, francamente, o Vitória vinha com a equipe, vinha fazendo belos jogos. Aquele jogo, aquelas táticas que o técnico adotou para o time, o Vitória vinha jogando bem, mas pelo amor de Deus, essa última partida, meu amigo, foi uma péssima partida. O Vitória não jogou nada e mereceu o resultado. O resultado foi justíssimo, porque o Vitória, na minha opinião, não jogou ontem nada. O resultado do jogo mostrou o que foi a equipe do Vitória. Tá aí, 18 horas e 45 minutos e temos um zap, né? Temos aí áudio do nosso amigo, vamos lá? Os comentários de Wildes Oliveira. E aí, Ronaldo, tenho certeza que você já ouviu dizer que maçarico engole fogo. Aqui em Goiânia, quem engoliu fogo foi o dragão maçarico. Foi cutucar o tigre com vara curta e lhe engoliu fogo, que saiu pelo rabo. Ficou todo sapecado, tomou uma virada e poderia ser demais. Saiu barato. O Vila segue sua escalada. Vai enfrentar o líder, o favorito rubro-negro baiano, o Vitória. No primeiro confronto, deu tigre. E agora? Não vamos vender barato esse jogo, mas o Vitória é o grande favorito. E a lanterna dos afogados? Que tristeza o Goiás e Vasco. Um com medo de ganhar e o outro com medo de perder. Jogadores só arriscam quando o jogo está por terminar. E a arbitragem? Meu Deus, óculos para essa turma. Ontem foi a vez do Santos. O Corinthians não dá conta de marcar gol, mas o Santos faz contra. Para dar uma mãozinha, o juiz colabora com a mágica. Não sei, muita malandragem. Tem cara que rouba a meia sem tirar o sapato. Esse jogo do Bahia estava descartado. Mas que hora ruim para descartar um jogo, hein, Galego? Meu Deus do céu, o fogão continua dando mole. Abraço a todos. Tá aí, Zezito, meu amigo Wildes Oliveira tá alegre. O Wildes é Vila Nova, lá de Goiás, né? Ganhou o clássico aí, 2-1 sobre o Atlético de Goiás. Tem mais gente aí? Meu amigo Gabriel. Ronaldo Alves. Agora falando do Vitória. O Vitória, galera, toda vez que ele enche o estádio e esgota os ingressos, o Vitória não faz uma boa partida. Se depender do Vitória ser campeão brasileiro, que pra mim já é, pelo que a gente está vendo aí, que o único que podia fazer, que podia incomodar o Vitória é o Atlético Goianiense, né? E o próprio Juventude. Mas o Atlético Goianiense perdeu por Vila Nova. Nosso parceiro Wilson até vai tá com esse comentário aí, né? O Atlético Goianiense perdeu para o Vila Nova, que seria a equipe que poderia encostar no Vitória e diminuir a 2 pontos. Ficaria 3 cada empate. Mas toda vez que o Vitória enche o estádio, esgota os ingressos, o Vitória não joga uma boa partida. Não sei se você já percebeu isso. A equipe do Vitória tem que acabar com isso, porque se ele for para a Série... ele já está na Série A, né? Que o Vitória está na Série A. E vai ser casa cheia direto no jogo da Série A. E será que vai manter esse mesmo ritmo, esse mesmo padrão de não jogar bem quando o estádio está cheio? Boa noite, esporte entre amigos. Nailton, Zezito, Ronaldo, Galego. Que coisa, hein? Eu não entendi as mudanças no início do jogo, no sábado, de Rogério Ceni. Depois que colocou os jogadores titulares. Bahia, mais uma vez, com decréscimo técnico, desde o jogo diante do Cruzeiro e diante do Palmeiras. Jogou muito mal as 2 partidas. E, mais uma vez, foi beneficiado com os resultados também, né? Que Goiás empatou com o Vasco, Santos empatou com o Corinthians. Então, ele vem nas 2 rodadas sendo beneficiado. Mas isso não vai continuar o tempo todo, não. Vamos ver amanhã à noite, diante do Fluminense, ele faz a parte dele e ganha os 3 pontos. Que o Fluminense deve vir com o time reserva, né? Que vai disputar o título no final de semana aí da Libertadores. E que coisa, você viu, meus queridos?
Botafogo tomou pau dentro de casa do Botafogo, ou do Cuiabá, e o Internacional tomou 4-3 do Curitiba, um dos lanternas da competição. Eita, futebol é gostoso por isso. Obrigado pela atenção, desculpa o áudio ser um pouco longo, ok, querido? Valeu, meu amigo Carlos Rosa. Falou tudo aí, esse cara é o cara. Valeu, Carlos Rosa, Ronaldo Alves. Seguinte, o Vitória, ele sabe das limitações dele, o Léo Condé sabe o time que tem. Não é essa maravilha toda, a gente sabemos disso. O Campeonato Brasileiro Série A é outra situação, tem jogadores de mais qualidades. E aí sim, o Vitória pode jogar com casa cheia, que pode ir para o ataque a qualquer momento. Mas o time do Vitória é limitado, o Léo Condé conhece, sabe as limitações da sua equipe. 18 horas e 50 minutos e Bahia, falar do Bahia. Para pegar o gancho de Carlos Rosa, o Bahia entrou em campo com 7 novidades na escalação na noite desse sábado contra o Palmeiras e terminou derrotado por 1-0 diante de um tricolor mal no jogo. Rafael Veiga marcou o único gol da partida, válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Jogo esse foi no Allianz Parque. O lance do gol, o palmeirense contou com seguidos erros de atleta do Bahia. De início, o Matheus Bahia passou mal e entregou a bola ao adversário. O lateral esquerdo, inclusive, recebeu a pior nota em avaliação do GE. Na sequência, Rezende cometeu falta em Hendrick. Canu foi atrapalhado pelo atacante e Gabriel Xavier não conseguiu tirar a bola de Veiga momentos antes da finalização. O Bahia tem pouco tempo até o próximo jogo pela Série A e precisa descansar e se preparar em uma janela de 3 dias. Nesta terça-feira, o Tricolor receberá o Fluminense às 19 horas, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 31ª rodada. Eu assisti o jogo. Na verdade, essa escalação do Bahia, Carlos Rosa, é aquela escalação momentos antes da partida, dentro do vestiário. A escalação que o Rogério fez foi dentro do vestiário. O Rogério, ele estava querendo, no mínimo, a minha ideia, confundir o Abel Ferreira. Ele estava querendo, ele confundiu, na verdade, que o Abel Ferreira pensava que o Bahia ia entrar com o time titular. Mas o Rogério, que foi a pior atuação, e ele resolveu mudar. Ele é o comandante, quem manda é ele. Claro, tem que mudar. Agora mexeu demais no elenco. O Gilberto, eu tô achando também que não tá jogando nada, caiu de produção. O Camilo Cândido, talvez, poderia ter jogado de primeira, não sei. Deu outra chance ao Matheus Bahia, que foi o pior jogador em campo da equipe do Bahia. Ele também, o Tassiano, não vem rendendo como estava rendendo no início. Ele sacou o Tassiano, sacou o Everaldo, sacou o Biel. Enfim, era para entrar com o Gabriel Xavier, ele também entrou com o Raul Gustavo. Com 3 zagueiros, entrou com o Gabriel Xavier, entrou com o Gabriel Xavier. Canu, meu irmão, não sei, viu? Não sei se pode ser a próxima vítima. Na verdade, que o Bahia não chutou, não agrediu a equipe do Palmeiras ontem, no Allianz Parque, no sábado, no Allianz Parque. E o Bahia praticamente não jogou. O Palmeiras também deu pro gasto. Pra mim foi um jogo treino da equipe do Palmeiras contra a equipe do Bahia, que vai lutar pra não ser rebaixado até o fim da competição. Tem um jogo, é aquilo que eu falei aqui semana passada. A primeira impressão é que fica. E o que ficou pra mim, a minha impressão, que o Bahia ganhou o Fortaleza e ganhou a equipe do Inter, o Inter com time reserva. O Fortaleza focado na Sul-Americana, o Fortaleza que perdeu aqui a chance, falar um pouquinho do Fortaleza, de ganhar nas penalidades máximas, mas perdeu para a equipe da LDU. E para mim vai pegar o Fluminense amanhã, com a minha impressão, Fluminense com time reserva, Fluminense focado na Libertadores, não vai ter muita concentração diante do Bahia, aí sim o Bahia pode tirar proveito. Mas o que deixa a gente assustado é que quando o Bahia pega um time, um pega pra capar, difícil, como foi o jogo do Cruzeiro e o jogo do Palmeiras, é que o Bahia não tem muita qualidade para poder dar a volta por cima. E o Bahia precisa pontuar. Amanhã tem que ganhar de qualquer jeito a equipe do Fluminense. Como o Carlos Rosa falou. A sorte é que o Santos empatou, né? E o Goiás empatou com o Vasco da Gama. O Cruzeiro com um jogo a menos. Então o Bahia amanhã, ele tem que pontuar, tem que ganhar o jogo. Não adianta, né, vir com essa situação. Talvez jogue com a equipe titular que jogou contra a equipe do Cruzeiro, não sei. Ele queria fazer ajuste. O Luciano Juba jogou, mas sentiu o desgaste, saiu com cãibra.
Talvez o Cauli, não sei se joga amanhã, talvez não. Tá vetado. Então a esperança do Bahia é Cauli. Mas do jeito que tá, não tem condições de jogar. E amanhã o seu Rogério Ceni vai ter que armar uma equipe competitiva, uma equipe que dê resposta à sua torcida, que não merece passar por essa situação que está passando seu Rogério Ceni. Zezito Oliveira. Galego, é o seguinte, eu acho que não é hora, o Bahia não tá com essa bagagem toda para estar fazendo modificação radical na equipe. Isso não existe. Quando é uma substituição de um jogador por contusão ou por expulsão, menos mal, mas caso contrário, eu acho que tem que se manter aquela equipe que vem jogando, e a equipe que conseguiu o resultado bom é que tem que se manter jogando. Rogério Ceni parece que tá entrando no mesmo bonde do antigo treinador, que cada jogo ele quer colocar uma equipe diferente. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Tem que se manter o padrão, manter um time base. Aí em um jogo bota num jogo entra outro. Outro exemplo, Jacaré, por causa de uma acho que desavença lá entre ele e o treinador, não tá jogando, mas Jacaré é um dos melhores jogadores da equipe do Bahia. Ele não pode ficar fora do time do Bahia de jeito nenhum. Então eu espero que o Rogério Ceni pelo menos se abre o olho aí para ver se nessa meta final aí, pelo menos evita o rebaixamento, que eu tô achando que vai ser impossível o Bahia não ser rebaixado. Tá aí, Zezito Oliveira, expectativa agora que o Bahia cresça diante do Fluminense e recupere os 3 pontos aí, né, para poder dar uma alavancada de novo. Vamos lá, tem o áudio de Ronaldo Alves aí de novo, né? Ronaldo Alves. Estou de volta, meus amigos, e falando sobre o jogo do Bahia contra o Palmeiras, aquele lance do gol do Palmeiras, eu acho que uma arbitragem correta, ela marcaria falta, Galego, ali. Continuaria com a falta em cima de Hendrick. Por que eu estou falando isso? Muita gente não observou, talvez não tenha observado, ou alguns não quiseram observar e nem comentar, né? Principalmente a arbitragem, a TV, porque você assiste o jogo Palmeiras e Bahia. Meu amigo, é o tempo todo falando que ele tá jogando assim, Rafael Veiga desse jeito, e que o Palmeiras quis, rapaz, é muito chato você assistir jogo pelo pessoal dessa Rede Globo, viu, meu amigo? É muito chato. Eu tô falando Rede Globo porque a gente sabe que os Premier, Sport TV, tudo é Rede Globo. Muito chato, é puxando a sardinha o tempo todo pra lá, pra cá, que tá chegando, vai ser esse líder. Rapaz, é chato demais. Agora voltando no lance. Aquele lance ali é pra ser marcado falta, galera. Qualquer hábito de respeito, ele dá falta. Por quê? No momento que Hendrick sofre a falta, ele cai, a bola resvala na mão dele e com a mão, mesmo sem querer, ele dá um passe para Rafael Veiga. Entendeu? O passe de Rafael Veiga para fazer o gol foi dado com a mão de Hendrick. Então a bola é falta. A bola é falta. O cartão amarelo para o jogador do Bahia que pegou ele, Hendrick, e marcava a falta. A expulsão. Eu não sei se você observou no meio de campo. Cicinho sofreu um carrinho terrível. O árbitro não disse nada, marcou a falta normal no meio de campo lá. Teve um lance parecido com Azevedo. E ele deu o cartão amarelo a Azevedo. No segundo lance de Azevedo, lá na entrada da área, ele não pega no jogador. Ele não pega. Tem aqui vídeo mostrando que Azevedo atinge a bola. Depois que atinge a bola, toca no jogador do Palmeiras e ele cai, né, de forma proposital, exigindo a falta. O árbitro vai dar a falta e ainda expulsa o jogador do Bahia. Isso foi dito em vários programas, principalmente da Bandeirante. O Renato Afan, Denilson, avaliou o lance e disse não, a expulsão do Bahia foi injusta. A bola não foi falta. Quem tira a bola é o jogador do Bahia. Mas vamos deixar pra lá, que toda vez que o Bahia vai jogar fora é assim, né? Vai pegar time do Sul, tanto o Bahia como o Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória, próprio Vitória aí. Quando vai pegar essas equipes do Sul, sempre sofre com a arbitragem. Tendenciosa demais. Não podia tocar no jogador do Palmeiras que o cara caía, era falta. Qualquer toque em Hendrick era falta. Rapaz, é muito difícil assistir ali, viu? Chega a dar nojo. O Bahia agora vai pegar o Fluminense. O Fluminense, já vi aqui a notícia de que o Fluminense vem com o time todo reserva, misto. Não vem nenhum titular, nem o técnico vem. Apesar que ele está suspenso também, né? Mas não viria. Vai vir o interino. O Bahia pode aproveitar agora e somar mais 3 pontos, né? E tentar fugir dessa zona de rebaixamento. Aí sabemos que temos confrontos muito difíceis aí para o Bahia, mas ele tem todas as possibilidades de sair dessa zona de rebaixamento e escapar de vez.
com 5 jogos que tem em casa. São 3 fora e 5 em casa. Valeu? Um abraço. Valeu, 18h59, chegamos ao final do nosso programa, que pena, né? O tempo não tá dando não, meu irmão. 18h59, muito boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, minha querida Berimbau, boa noite, humildes, e amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos, aqui na Mix FM. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.